Olá pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a doença de Parkinson. Falar de uma forma bastante ampla e geral sobre o que é essa doença, quais são as suas possíveis causas, qual é o quadro clínico da pessoa acometida pela doença de Parkinson, assim como um pouquinho sobre o tratamento. Já aproveita agora no início, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, além de deixar o seu comentário aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão de novos vídeos. Vamos lá? Solta a vinheta, que é nova! A doença de Parkinson é caracterizada por uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela afeta o sistema nervoso, mais propriamente o sistema nervoso central. Então ela afeta alguma região ali do nosso encéfalo, que está aqui dentro da nossa calota craniana. E ela é progressiva porque ela só se desenvolve, ela vai cada vez mais avançando em relação à sua fisiopatologia. Não há como reverter a doença, mas dá para a gente desacelerar com que ela avance de uma forma mais grave. Portanto, também definimos que é uma doença crônica não transmissível. Para você ter uma ideia, a doença de Parkinson ela não é rara na população mais velha, não necessariamente na idosa. Temos aí alguns dados de estimativa que há uma prevalência entre 100 a 150 casos para cada 100 mil habitantes. Ela afeta pessoas mais velhas, então a partir dos 55, 60 anos, no caso o idoso, mas também pode afetar, e já temos vários casos de indivíduos antes dos 60 anos acometidos pela doença de Parkinson. Nesses casos mais precoces, antes dos 60 anos, é chamado de parkinsonismo ou parkinsonismo precoce. Em relação à fisiopatologia, que é bastante complexa, de uma forma geral, a doença se inicia acometendo uma região do nosso sistema nervoso central chamada parte compacta da substância negra, presente no mesencéfalo, uma das estruturas que fazem parte do nosso tronco encefálico, como você vê aí na imagem. Essa parte compacta da substância negra, também chamada de substância nigra, é a produtora do neurotransmissor dopamina, que faz com que os nossos movimentos fiquem mais controlados. Então é um neurotransmissor que controla os nossos movimentos, controla o tamanho, a amplitude, a força, a coordenação, enfim, controla o movimento de forma geral, para andar, para agachar, para levantar, para empurrar, para escrever, para fazer as atividades da vida diária, ou seja, qualquer atividade do dia a dia, qualquer movimento, inclusive a mastigação. Portanto, na falta desse neurotransmissor, os movimentos do indivíduo com Parkinson vão ficar comprometidos, fazendo com que ele tenha movimentos geralmente menores, mais curtos, com pouca coordenação, com pouca agilidade, com pouca velocidade. A doença de Parkinson ela afeta primariamente e durante todo o percurso da doença a questão motora do indivíduo. Em uma fase mais moderada até avançada, grave da doença, aí sim nós temos algumas alterações não motoras, como depressão e outras alterações de humor, alteração de sono, alteração de memória, mas pode acontecer em pequenas quantidades na fase inicial. Mas é mais comum que essas alterações não motoras comecem a aparecer, surjam no indivíduo da fase moderada a grave da doença. Daniel, e qual é a origem dessa doença? Qual é a etiologia? Assim como nós falamos lá em doença de Alzheimer, que é uma doença totalmente diferente, e que você pode clicar aqui no cardzinho e assistir depois, não há uma causa específica, é uma causa totalmente desconhecida. Mas as pesquisas na área já trazem alguns indícios de coisas que podem gerar a doença de Parkinson ou que aumentam o risco do indivíduo de ter a doença de Parkinson. Como a genética do indivíduo, as neurotoxinas, então a presença e o contato, o convívio da pessoa durante um bom tempo de vida com essas neurotoxinas que nós encontramos em alimentos, indústrias, anormalidades mitocondriais, alterações que acontecem dentro da célula, lá na mitocôndria, produtora de energia, assim como o estresse oxidativo, que acontece normalmente com a nossa vida. Quando a gente se expõe ao sol demais, sem proteção, o excesso de exercício físico causa um estresse oxidativo, a alimentação desequilibrada com muita gordura e alimentos ultraprocessados durante um bom tempo também gera um estresse oxidativo.
O próprio estresse físico do excesso de exercício, mas também o estresse psicológico do dia a dia, alguns traumas que nós passamos durante a vida, podem gerar um estresse oxidativo maior na célula, e isso acontece, faz parte da nossa vida, inclusive faz parte de uma teoria do envelhecimento, mas que em excesso pode ser um fator de risco maior para o surgimento da doença de Parkinson. O quadro clínico ele é bastante específico, ele é até utilizado para diagnóstico, quando nós temos ali 4 componentes, sendo que 2 devem estar obrigatoriamente presentes nessa pessoa, nesse paciente, para dar o início do diagnóstico de Parkinson, porque ele envolve também alguns exames complementares, que envolve a acinesia, rigidez, tremor de repouso e a instabilidade postural. A acinesia tem vários componentes, mas de uma forma geral é a diminuição ou ausência dos movimentos ou de alguns movimentos. Por exemplo, na marcha, quando a pessoa anda, nós temos essa dissociação de cintura escapular, quando a gente corre, quando a gente caminha, e que no indivíduo com Parkinson, caso ele esteja com acinesia, provavelmente ele estará, essa dissociação de cintura escapular, por exemplo, não vai acontecer. Então, além da marcha, que pode ficar alterada com diminuição ou ausência de balanço da cintura escapular, uma marcha mais arrastada, com os passos mais curtos, com uma alteração postural e com instabilidade postural, faz com que o indivíduo com Parkinson fique mais tempo imóvel, não querendo andar, com medo até de cair, caso ele já tenha sofrido ou não uma queda. A cinesia também pode afetar a deglutição. O indivíduo continua se alimentando, deglutindo, mas há uma diminuição dessa capacidade de mastigar e principalmente de deglutir, visto que nós precisamos de músculos estriados esqueléticos também, que dependem da dopamina para o seu controle, para esse movimento acontecer. Então, muitos idosos acabam também ficando desnutridos ou tendo disfagia, dificuldade de engolir. Ainda na acinesia pode acontecer o freezing, que é o congelamento dos movimentos, onde o idoso, quando está andando, por exemplo, no plano, ele vê uma escada ou ele vê algo que ele tem que ultrapassar, um obstáculo, por exemplo. Então, algo diferente daquilo que ele está no momento realizando, como uma marcha num plano reto, ele pode acabar congelando. E aí esse congelamento pode fazer com que ele caia também. Nós chamamos de freezing. Pode acontecer também a hipomimia, né, a expressão em máscara, onde as expressões faciais vão ficar diminuídas, aquela face vai ficar um pouco mais rígida, pela rigidez tradicional da doença de Parkinson, também como a diminuição da contração muscular que nós utilizamos para as nossas mímicas. Enfim, eu posso fazer um vídeo aqui só sobre a cinesia dentro da doença de Parkinson. Se você gostar e quiser sobre esse vídeo, quiser saber mais sobre a cinesia na doença de Parkinson, deixe seu comentário aqui embaixo. Um segundo item desses 4 que eu falei é a rigidez, é uma rigidez plástica, também não vamos focar muito nisso, mas é uma rigidez onde o indivíduo não consegue realizar tanta amplitude de movimento nos movimentos. Isso também impacta nos movimentos do dia a dia e na sua qualidade de vida. O tremor é muito característico das extremidades, principalmente de membros superiores, mas pode acontecer também em região cefálica, na mandíbula, na cabeça ou até mesmo no ombro. Na cabeça ou até mesmo em membro inferior, o que é mais raro. E a instabilidade postural, que é já uma síndrome geriátrica, que faz com que o indivíduo tenha um maior risco de cair, ele tem mais desequilíbrios. O tratamento envolve tanto medicamentos, em alguns casos e bem raros, a cirurgia, até para implantação de algum eletrodo que estimule a substância negra a produzir mais dopamina, mas o que mais a gente tem visto, junto com a medicação, é a fisioterapia, o exercício físico, junto também com o profissional de educação física, e aí envolve outros profissionais, como o fonoaudiólogo, o nutricionista, o psicólogo, quando necessário, entre outros profissionais. Posso fazer um vídeo aqui também sobre exercício específico para doença de Parkinson, para não deixar esse vídeo tão longo. O meu intuito aqui, o meu foco era trazer uma imagem um pouco mais ampla do que é essa doença, de como ela afeta o indivíduo. E com o decorrer dos vídeos, eu vou trazendo outras informações mais específicas sobre cada item dessa doença, que é comum e que acaba diminuindo muito a qualidade de vida da pessoa. Pessoas, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre todas as notificações e não se esqueça também de deixar o seu comentário aqui embaixo com ideias e sugestões de novos vídeos, tanto dentro da doença de Parkinson ou de qualquer coisa dentro da gerontologia. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, tchau!